Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e ilumine nessa manhã. No livro Gênesis da Bíblia, encontramos a referência da criação do mundo em 6 dias. Sabemos nós espíritas tratar-se de uma linda analogia da constituição do nosso planeta em eras e não em dias. Como muito do que se encontra no Velho Testamento também é analogia. Encontramos ainda no Gênesis, esse livro magnífico que todos deveríamos ler, a relação da criação do homem, em que Deus teria tirado do pó da terra, formado o homem, soprado suas narinas e dado-lhe o hálito da vida. Também uma analogia. Mas linda, magnífica na sua descrição, na sua poesia. Deus tirou o homem do pó da terra. Na origem do texto no latim, a palavra humus. Humus significa solo, terra, o que está no nível do chão, abaixo de tudo e de todos. A ciência confirma, nós somos pó estelar, pó que vem das estrelas, que vem de diversas constelações, mas somos pó. Do pó viemos e para o pó retornaremos, resto de matéria disseminada do universo, é isso que somos. Mas há aqueles que vão redarguir, sou pó estelar. Quanto mais próximos nós estamos do solo, mais seguros. Quanto mais distantes, maior a queda. O ego nos impele às alturas, e os ventos das dores, dos sofrimentos, das dificuldades, nos derrubam a quedas gigantescas. Quando falamos do humus, esta palavra deu origem a uma outra muito conhecida por todos nós, chamada humildade. A humildade é a primeira virtude. A primeira porque é somente após ela que surgem as outras. A humildade é o solo fértil que abriga a paciência, a perseverança, a resignação, a sabedoria, a compreensão e o amor. O contrário da humildade é o orgulho, e nós conhecemos muito bem o orgulho. O orgulho, ele determina a arrogância que temos no dia a dia, a intolerância, o egoísmo, o ciúme, a inveja, o egocentrismo, a incompreensão. A humildade é a ausência do orgulho. Não há orgulho. É por isso que somos humildes. É quando não há o orgulho. A humildade nos pede para reconhecer as nossas imperfeições. Ela nos obriga a reconhecer as nossas imperfeições. E a partir do momento em que reconhecemos as imperfeições, tomamos um novo rumo para que nos modifiquemos o nosso próprio caminho. Benjamin Franklin é conhecido por ser um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América. Ele, porém, também foi um grande escritor, jornalista, tipógrafo, político, cientista, inventor, humorista e diplomata. Foi um polimata, uma pessoa de várias ciências, de muitos conhecimentos. Foi ele quem descobriu os polos negativo e positivo em eletricidade e o princípio da conservação de carga depois utilizada em baterias. Sobre o orgulho e a humildade, este homem, considerado de maiores virtudes na sua nação, traz uma grande lição. Sua avó costumava dizer que autoelogios são uma péssima recomendação. Em outras palavras, isso quer dizer que quem muito se vende, pouco conteúdo tem. Quando ele estava com apenas 27 anos, Benjamin Franklin estava convencido que era um medíocre moral, uma pessoa de poucos atributos morais. E normalmente, estas pessoas que se convencem disso são as que mais virtudes têm. Ele fez um projeto ao qual chamou de
perfeição moral, porque ele buscava, através desse projeto, adquirir virtudes que lhe trouxessem uma relativa perfeição. Constava, nesse projeto, 12 virtudes que ele perseguiria ao longo de toda a sua vida, que foi uma longa vida, inclusive. E ele tentaria se tornar uma pessoa melhor. Muito feliz, ele foi mostrar essa lista de 12 virtudes que ele perseguiria, esse plano, esse projeto, a um amigo religioso seu, porque sabia que esse amigo o reconheceria por já possuir algumas dessas virtudes. E naturalmente, quando nós mostramos algo assim, esperamos, porque somos orgulhosos ainda, que o amigo diga: ah, você já tem isso, você já é uma pessoa paciente, você é uma pessoa das mais tolerantes que eu conheço. E Benjamin foi levar a lista ao amigo, ao que ele responde: muito bem, você realmente precisa alcançar todas essas virtudes. Mas, o que é? Diga. Sabe, Ben, tem mais uma que eu gostaria de acrescentar. E ele diz: qual é? Você costuma impor o seu ponto de vista às pessoas, ser insolente às vezes, ser uma pessoa que não aceita que os outros venham redarguir os seus argumentos. Eu colocaria algo relativo à humildade. E ele então, Benjamin Franklin, coloca como 13ª e a mais importante virtude no seu plano de projeto, a humildade, e persegue como a principal virtude. Em uma das suas conjecturas a respeito dessa virtude, ele diz certa feita: na realidade não há, talvez, nenhuma das nossas paixões naturais tão difícil de subjugar aquela do orgulho. Disfarce-o, lute com ele, derrube-o, sufoque-o, mortifique-o tanto quanto se desejar. E de vez em quando você der uma espiadinha, vai ver que ele ainda está ali. Pois em minha vida, ainda que eu pensasse havê-lo superado completamente, eu provavelmente era orgulhoso da minha humildade. E há muitas pessoas que são orgulhosas de serem humildes, não é? Elas contam para todo mundo. Elas dizem: olha, eu fui humilde naquele momento. Veja como eu sou simples, eu não tenho muitas coisas. E apresenta. E naquele momento ela está sendo extremamente orgulhosa. O humilde não faz isso. Tanto é que Muhammad Ali fora uma pessoa, ao menos no início da sua trajetória profissional, uma pessoa não muito humilde, mas muito batalhadora. Ele disse, esse grande lutador: é duro ser humilde quando se é tão bom quanto eu sou. É difícil quando a gente tem essa autoconsciência de que somos tão bons, mas a humildade ela não vem carregada da inferioridade. Nós não temos que ser inferiores para sermos humildes. Não temos que ser submissos para sermos humildes. Mas temos que compreender que a grandeza maior de tudo o que existe no universo está acima de nós e não abaixo de nós. Há uma história muito interessante em tradição que contam que certa feita em um trem no século XIX, no final do século XIX, estava um jovem cientista que estava muito apressado, iria descer na próxima estação e estava procurando um banco onde pudesse se sentar. E ele vê um banco onde está um idoso lendo um livro com voracidade. Está muito interessado naquele livro e ele se senta, porque também gosta muito de livros. Se senta e começa a divagar com aquele senhor a respeito do que ele lia. E o idoso retorna a ele: estou lendo a Bíblia, meu jovem. E o jovem cientista diz: a Bíblia, como que decepcionado. Este livro de fábulas, este livro que engana as pessoas, sobre Jesus, sobre o Cristo que trouxe tantas guerras, porque esta é a visão ignorante de muitos materialistas, não é? O Cristo que trouxe tantas guerras, estas outras pessoas, estas fábulas ilusórias. Eu não acredito que o Senhor agora, no final de sua vida, ainda acredite nisso. Deixe-me ajudá-lo a esclarecer a sua vida, a fazer com que sua vida ganhe um pouco de luz verdadeira.
Vou lhe apresentar alguns livros que trazem a verdade. E então o idoso se volta a ele e diz: ah, é? O senhor é cientista? Volta-se ao jovem. E o jovem diz: sou sim. E conheço muitos cientistas renomados que farão com que o senhor modifique o seu pensamento. Ele diz: e o que os cientistas pensam a respeito da religião? A respeito do futuro? Fala com muita humildade. E o jovem retorna: não tenho tempo para lhe dizer, mas vou lhe enviar alguns livros de pessoas conhecidas. Dá-me um cartão seu, algum endereço onde eu possa enviar por correspondência. Ao que o idoso lhe entrega um cartãozinho, um pouco, não é? Já ressequido, amarelado. E o jovem com pressa desce na estação. Quando ele olha no cartão, ele lê: Louis Pasteur, presidente da Fundação Pasteur, o grande químico, cientista, descobridor da vacina contra a raiva, pai da microbiologia e de tantos outros rumos da ciência. Nós reconhecemos a humildade não por aquilo que se apresenta em venda, não por aquilo que se apresenta em imagem, em reflexo de luz, mas por luz verdadeira, por realidade, por feitos. Há aqueles que gostam do reflexo da luz e não produzem luz própria. São aquelas pessoas que postam nas mídias sociais o bem que fazem, contam vantagens, são sempre melhor que os outros, falam mais de si e pouco ouvem as outras pessoas. Conhecemos alguém assim? Não é? Claro que sim. Aquela pessoa que só fala de si, não fala do outro, não conversa, não ouve o outro. São incapazes de se colocar no lugar do outro, preferem rebaixar o outro a elevá-lo. Ou então ignoram, passam adiante, não veem as pessoas. Desequilibram-se diante de discordâncias, não toleram o não como resposta, não aceitam as diferenças, pensam apenas em si. São narcisistas compulsivos, veem a real modéstia e a humildade como defeitos de personalidade. Então, quando vem uma pessoa humilde, dizem: esse não tem força para seguir adiante, esse não tem determinação, porque se tivesse já estaria rico, porque se tivesse já estaria longe, não estaria aqui. A cultura que vivemos hoje, social, é uma cultura consumista, já ouvimos isso muitas vezes, até mesmo aqui na Tribuna Espírita. Mas essa cultura consumista não é apenas do consumo do produto dos shopping centers, é do consumo da emoção. Nós estamos acostumados, nos últimos 15 anos principalmente, a consumirmos emoção imediata. Buscamos a emoção que nos traga a alegria presente, ou que nos traga a satisfação, o prazer momentâneo. Queremos o agora, não temos paciência para o depois, não temos interesse no futuro, não temos interesse em uma emoção que seja demorada, prolongada, para que possamos construir. Há pouco tempo, alguns confrades espíritas divagávamos sobre qual seria a causa da sociedade estar tão desvinculada da fé. Porque quando comparamos 10, 20 anos atrás, ou seja, não há tanto tempo assim, lembrávamos de casas espíritas repletas de alunos estudiosos que não faltavam às aulas, igrejas interessadas em louvores e trabalhos voluntários. Hoje, por mais que se esforcem, as instituições têm mostrado dificuldades em manter os seus discípulos realmente fiéis. Foi então que um deles disse: nós vivemos o momento do agora. A internet trouxe maravilhas, sem dúvida, a comunicação, a importância do trabalho, o conhecimento, o estudo, mas agora queremos sentir, vivenciar, criticar, emocionar o agora. Não nos esforçamos, não estudamos como antes, aprofundadamente. Vivemos uma era de culto à emoção instantânea, enquanto as religiões aspiram à vida futura. Afinal de contas, todas as boas religiões falam da vida futura, falam do porvir, falam da felicidade do espírito e não da felicidade do momento. Nós estamos buscando essa felicidade com a construção das virtudes da alma. E se vamos buscar a emoção do agora, não vamos encontrá-la no futuro.
Então essa grande contradição se encontra na nossa sociedade agora. O que fazer? Como gerar valor na sociedade do consumo atual? Reconhecendo nossa pequenez, esta vida como um passo, um pequeno passo diante da grandeza da eternidade. É assim que nós vamos desenvolvendo a humildade. E o Mestre? Como o Mestre Jesus nos ensinou a sermos humildes? O Mestre Jesus já profetizara Isaías que o Mestre viria. Israelitas ansiosos aguardavam o Cristo Rei, guerreiro, conquistador. Jesus, ao contrário, nasce em uma estrada desértica, em uma cabana emprestada a seus pais, donde se alimentavam os animais. Não tinha nada, não possuía absolutamente nada. Para não nos humilhar, não vem como rei, como imperador, como conquistador. Vem como o mais miserável de todos os homens. E é importante a representação da manjedoura, que vem da palavra mangiare, que significa alimentar-se. Os animais se alimentavam naquela manjedoura. E Jesus vem e é depositado sobre a manjedoura para que nós nos alimentemos dele, das suas palavras, do verbo divino que desce aos céus, o pão do céu que vem até os homens. Nascerá só, sem multidões a celebrar, sem mantos para se aquecer. Aqueceu-se na palha dos animais que, como humildes criaturas de Deus, não se importaram em dividir. Essa alma majestosa, que poderia vir como um grande nobre, vem como uma pessoa muito simples, convive com os pequeninos nas margens do lago, com os pobres dos subúrbios de Jerusalém, ensina nas vilas e anda a pé nas estradas de pó. A vida humilde que ele vive nos demonstra que nunca ele, Jesus, se importou com as grandezas do mundo e nem com os poderosos do seu tempo. Convida para lhe seguir, na sua missão, homens simples, de menores classes sociais, pescadores, artesãos, operários. Apesar da fama de Jesus com suas palavras e feitos, como as curas, muitos evitavam proximidade, porque Jesus era considerado um maltrapilho, polêmico, contrariador das tradições judaicas. Agora imaginemos Jesus, há 2000 anos, Cafarnaum, na Galileia. Já fazia algum tempo que ele havia iniciado a sua missão. Já havia sido indicado por João Batista como Messias, e muitos dos discípulos de João agora seguiam a Jesus. Jesus já havia produzido os seus primeiros fenômenos, já havia pregado as suas primeiras palavras, e centenas de pessoas já vinham ao seu encontro para ouvir-lhe, e a maioria, a grande maioria, vinha para socorrer-se, para buscar o alívio dos seus próprios sofrimentos. Como todos nós ainda imperfeitos somos, nós queremos o alívio imediato dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas. Naquela época também íamos a Jesus para buscar a cura dos nossos males. E imaginemos Jesus agora em um barquinho, chegando até Cafarnaum, depois de passar por um tempo na Judéia, agora na Galileia, passando pelo mar. Ele vê aquela cidade que ele adotou como sua depois que fora expulso praticamente de Nazaré. E vê em Cafarnaum a sua terra natal. E chegando às margens daquela cidade, as pessoas vêm até o barco e quase o impedem de descer. Ao sabor do momento, nós descrevemos: Jesus desce do barco. É cercado por pessoas a quem ele olha, a quem ele vê, enxerga no coração de cada um o que cada um precisa e abençoa. Mas ele quer falar, mas não consegue falar porque está cercado de pessoas. E essas pessoas querem o seu próprio alívio individual. Até que um confrade oferece a sua casa, que tem um pátio grande,
para que ele possa ir até lá e pregar e atender as pessoas individualmente. Jesus acede com gratidão e vai até a casa desse confrade, e chegando lá, ele então começa a pregar, e a ouvir as pessoas, e a cuidar de um a um. Mas então do lado de fora, havia uma família. Essa família era composta por 4 homens naquele momento, e um homem paralítico que há décadas estava paralisado em todos os seus membros, e sofria de uma condição terrível. Ele ouvira que Jesus de Nazaré retornara a Cafarnaum, depois de muito tempo na Judéia, e agora na Galiléia estava prestes a chegar à sua cidade, e ele poderia ver a Jesus, tocar em Jesus, falar com Jesus, e quem sabe receber a cura. Mas ele não conseguia fazer isso sozinho, então pediu a seus familiares, que o levaram até lá. Mas dezenas, se não centenas de pessoas, uma camada incrível de multidão, cercava Jesus naquela casa, e ele jamais conseguiria penetrar aquele local. Então, a família teve uma ideia mirabolante, que até hoje se torna um pouco engraçada. Eles resolveram escalar a casa do confrade. E escalando aquela casa, que era feita com barro e palha, eles sobem a casa, levando aquele paralítico, o homem que estava paralisado, amarrado em pedaços de madeira e corda. Cerram um pedaço do teto daquela casa e fazem um buraco. Imaginamos que naquele momento Jesus e os homens que estavam embaixo na casa olham e veem o pátio, e naquele instante, com raios solares, com o teto sendo cerrado, do nada, o que será que está acontecendo? E um homem paralítico vai descendo em cordas de rapel. O que está acontecendo? Mas conforme ele vai deslizando, feito um anjo que cai do céu, Jesus olha para aquele homem paralítico e o recebe com suas mãos em abraço carinhoso. E olhando para aquele homem, que olha com ternura e amor e muita fé, ele diz: meu jovem, os teus pecados estão perdoados. Pecado da palavra pé que cai, falha, imperfeição, porque são as nossas imperfeições que nos trazem as expiações de hoje, as provas também. Somos nós que hoje estamos condicionados por erros que cometemos no passado ou por proposições que fizemos para esta vida, para nos tornarmos pessoas melhores. As imperfeições daquele homem paralítico estavam perdoadas. Ele não precisava mais seguir adiante com aquela provação. Mas então, eis que quando Jesus recebe o paralítico e diz: teus pecados estão perdoados, os fariseus que estavam ali, maldizendo a respeito de Jesus, dizem: quem é este homem que diz que os pecados de alguém estão perdoados? Apenas Deus pode perdoar os pecados. Jesus, porque com suas faculdades espirituais extremamente elevadas, desenvolvidas, ouve o que os fariseus diziam, diz: hipócritas. O que é mais fácil? Dizer: seus pecados estão perdoados? Ou dizer ainda: levanta-te e anda? Então eu digo: meu jovem, levanta-te e anda. E naquele instante, o homem, como que tomado de uma energia fantástica, consegue levantar alguns dos seus músculos das pernas, se desfazer das madeiras e das cordas, e aos poucos ele vai se movimentando, estupefato do que aconteceu, e vai caminhando agradecido, ajoelhado a Jesus e agradecido pelo que ocorrera. E ao caminhar para fora, as pessoas, admiradas do que acabara de acontecer, veem no fenômeno mais uma comprovação da fé e das faculdades espirituais de Jesus, mas mais do que tudo, para o nosso aprendizado, da simplicidade e da humildade daquele que foi até Jesus buscar e pedir. Porque centenas de pessoas estavam ali com seus problemas individuais. Centenas poderiam conseguir a resposta para o que precisavam. Mas teve de aquele que conseguiu,
escalar uma casa, serrar o teto e descer em cordas, para que ele pudesse mostrar que ele de fato estava pronto, preparado, humilde o suficiente para receber a cura que buscava. Em outra ocasião, um centurião, comandante de legião de soldados romanos, se aproximou de Jesus em Cafarnaum também, em meio a uma multidão de miseráveis. Com imensa simplicidade no trato, porque um centurião era considerado um comandante de nobre estirpe, ele diz: Senhor, mestre Jesus, meu criado está doente em casa, com uma paralisia, e sofre muito com ela. Quando vemos estas palavras, já denotamos aqui a humildade deste homem. Ele é romano. Os romanos não aturam judeus. Em segundo ponto, ele é nobre, ele é um comandante, centurião. Em terceiro, ele coloca um dos seus servos dentro de casa, porque ele está doente em casa, em sua casa. Ele acolhe o seu servo. E em quarto lugar, ele vai até Jesus pelo seu servo. É uma pessoa especial esse centurião. Jesus prontamente responde a ele: vamos até lá, vamos até sua casa e eu vou curá-lo. Mas ele novamente mostra a sua humildade, a sua simplicidade, a sua virtude ao dizer: Senhor, não sou digno que entre na minha casa. Diga apenas uma palavra e ele será salvo. Porque eu sou comandante de homens, e quando eu digo algo, eles obedecem. Você é comandante de anjos. Se disser uma palavra, eles lhe obedecerão. Jesus fica admirado da fé daquele centurião e da humildade dele. E naquele momento o servo é de fato curado na sua casa. E Jesus utiliza esse exemplo para mostrar aos seus discípulos e aos apóstolos que estavam ali como a humildade não tem nome, não tem sobrenome, não tem raça, não tem religião. Não é porque é espírita que é humilde, não é porque é católico que é humilde, não é porque é brasileiro que é humilde porque tem a virtude, porque desenvolveu e porque se estabeleceu no humus do próximo. Se colocou em pé de igualdade com aquele que mais necessita. E Jesus também, nesta mesma região que falávamos, linda, maravilhosa até hoje por sua simplicidade e pelos ares que envolvem as pessoas que lá se achegam todos os anos para lembrarem-se de Jesus, Cafarnaum. Jesus, naquela região, aproxima todos os discípulos próximos de um pequeno monte e inicia um discurso que irá definir a sua doutrina, resumi-la. Estabelece nesse discurso diretrizes para a felicidade futura e condições para alcançá-la. Ele fica conhecido, o discurso, como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, mas não era uma montanha, era um montezinho pequeno. Ou então o Sermão das Bem-aventuranças. E o mestre começa com uma bem-aventurança, a primeira, que para nós é a mais linda de todas. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por pobres de espírito, muitos já se conjecturou. Há quem diga que são os ignorantes, que são as pessoas que não conhecem nada e não se interessam por nada. Há outros que dizem que são aqueles que não têm religião ou são os desespiritualizados, os que não se posicionam na vida. Ora, não faria o menor sentido com a doutrina de Jesus. Os pobres de espírito nos esclarecem os espíritos na codificação, está no Evangelho segundo o Espiritismo. E também os estudiosos da língua hebraica antiga são os humildes. Esses são os pobres de espírito a que se refere Jesus. Os homens orgulhosos, preocupados somente com eles mesmos, esses não vão conseguir encontrar a felicidade, o reino dos céus, porque estão tão preocupados consigo mesmos, com o agora, com o momento instantâneo,
que não conseguem enxergar a vida futura, e a vida futura, pasmem, é repleta de outras pessoas. A vida futura não somos nós, a vida futura são os outros. E se nós não estamos preparados para enxergar os outros, não estamos preparados para a vida futura. É importante, sim, negar a própria natureza material para encontrar a natureza espiritual. É importante lembrarmos que somos apenas um fragmento de pedaço de um minúsculo pó, estelar, mas pó. Acreditar que somos maiores que os outros é cair na ilusão e tornar o nosso humus infértil para o aprendizado espiritual. E quem são os humildes? Quem são os humildes? Um psicólogo social que fazia mestrado na USP, chamado Fernando Braga da Costa, decidiu fazer uma experiência social muito interessante. O objetivo da experiência era terminar a sua dissertação sobre a invisibilidade pública. Ele exercia as atividades apenas em meio período como gari e o outro meio período como pesquisador na USP, na Universidade de São Paulo. Optou por não receber o valor como gari, o qual doou para as pessoas que trabalhavam com ele. E por 8 anos viveu assim, como gari e pesquisador. O estudo do psicólogo mostrou que as pessoas enxergam apenas a função social do outro. Quem não está bem posicionado sob esse critério vira apenas sombra social nos seus dizeres. Segundo os relatos do psicólogo, as pessoas enxergam quem trabalha na área do serviço braçal como seres humanos que não possuem nome, seres invisíveis. E a dissertação dele aborda uma percepção humana totalmente prejudicada e condicionada à divisão social humana. Diz ele que ele foi se habituando aos poucos com o que acontecia, mas que foi algo que trazia muita tristeza para ele, porque em dado momento ele estava limpando a rua da universidade quando um professor muito próximo dele se aproximava. Ele até parava de varrer, porque queria conversar com o professor, mas o professor passava direto, não olhava para ele, era como se ele não existisse. Ele disse: eu choro, é muito triste, porque a partir do instante em que você está inserido nessa condição psicossocial, você não se esquece jamais. Mudei, nunca deixo agora de cumprimentar alguém, faço questão de que o outro saiba que eu sei que ele existe. Eles são tratados pior do que um animal doméstico, que tem nome, e é tratado pelo nome. Mas estas pessoas nas ruas, estas pessoas que trabalham com o trabalho braçal, são uma coisa, são ignorados, são destratados, desmerecidos, são piores do que os animais. O que acontece conosco, seres humanos? Ora, nós nos esquecemos de quem são os verdadeiros humildes. Muitos são os humildes, são os enfermos do corpo, da mente, da alma, os ignorados, os desprezados, os pobres do corpo, os pobres da alma, os ignorantes, os presunçosos, os fracos, os mais fracos ainda por se sentirem muito fortes. Todos esses são aqueles que nós devemos olhar com carinho. Como reconhecê-los? Só conseguem reconhecê-los aqueles que se colocam no nível do seu humus. Em visita recente ao Vaticano, soubemos das rotinas semanais do Papa Francisco, esse homem magnífico, que várias noites ao longo da semana veste o seu traje jesuíta, que ele ainda mantém da sua época de ordenação, e de forma anônima ele sai às ruas de Roma entregando sopa e pertences, tudo o que tem, tudo o que acumula para as pessoas nas ruas. E ele faz isso. Segundo os funcionários do Vaticano, dá um trabalho danado. Porque os guardas têm de acompanhá-lo às escuras, porque ele não quer os guardas por perto. Mas ele vai entregando um a um homem especial que se coloca no humus, para que ele possa entender o que é de fato a humildade. Humus.
O significado da palavra deu origem a diversos outros termos, entre eles, um que entrou para a história do cristianismo com a conversão de Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos. Saulo, quando jogado ao humus na estrada de Damasco, colocando-se de forma submissa ao Cristo porque entende a superioridade do Mestre, ele diz em profunda devoção: Senhor, o que queres que eu faça? E é então instruído pelo Mestre a entrar em Damasco. Na cidade, Saulo lê com voracidade a Boa Nova, quer trabalhar o mais rápido possível com o Evangelho para Jesus. Sorve com atenção as palavras de Ananias, decora as principais passagens, estimula-se com a lembrança da presença do Mestre, sente-se empoderado, como muitos dos neófitos, não é? Agora eu vou trabalhar, agora eu vou fazer, agora eu vou construir. E então começa a pregar, vai a uma sinagoga e é rechaçado e quase morto. E os próprios cristãos, teoricamente seus irmãos, têm receio com ele, o desprezam, porque antes ele fora perseguidor. Descobre Saulo que para que ele possa encontrar a Jesus e para que ele possa realizar o seu trabalho, que foi um dos maiores trabalhos cristãos de toda a história, um dos maiores trabalhos religiosos de toda a história, responsável pelo cristianismo ter chegado até os dias de hoje, ele tem de se tornar o menor de todos os homens. Antes, mestre em Israel, estava acostumado a falar e as pessoas abaixavam a cabeça, ouviam e aceitavam o que ele dizia. Agora, ele tem de ser aprendiz, tem de encontrar o seu humus verdadeiro. E por isso, ele adota a palavra, o nome, Paulo, que significa o pequeno, o menor de todos os homens. E Francisco de Assis, outro humilde maravilhoso, il poverello de Assisi, o jovem, sonhador e encantador, renunciava a seus pertences e roupas em um dia frio do Vale do Espoleto. Na igreja de São Rufino, despia-se discreto, no que fora possível. Entregava tudo o que tinha nas mãos do seu pai, Pietro de Bernardone, que agora exigia uma pena a seu filho, que fosse a execução de sua vida, ou que fosse o cárcere para todo o restante de sua vida. Mas era necessário penalizar o filho, porque ele havia, sim, violentado severamente a sua imagem como comerciante nobre de Assis e região. Pietro de Bernardone agora era caçoado por todos na cidade, era necessário que seu filho, tido como louco, fosse penalizado severamente. Mas Francisco, cheio de amor e de humildade, despe-se. E ao contrário do que muitos dizem, ele não faz isso na frente de todos. Ele não tira, como dizem os historiadores. Ele não retira a roupa na frente das pessoas. Ele faz isso dentro da igreja. Mas ele sai da igreja despido. Entrega nas mãos do Pai as vestes, os pertences, o dinheiro, tudo o que tem, diz: Pai, perdoa se eu não lhe atendi. Mas de agora em diante, não mais vou lhe decepcionar. Porque quando estiver em necessidade, não direi, meu pai Pietro de Bernardone, mas direi agora, Pai nosso que estás nos céus. E sai cantarolando, descendo as ladeiras de Assis, em direção aos limites da cidade, naquele frio rigoroso do inverno, na cidade de Assis. Quando então ele se coloca à disposição da vida monástica, as pessoas da cidade, da região, que o viam como um louco, não querem ter Francisco por perto. As únicas pessoas que o aceitam são os leprosos, porque ninguém quer leproso por perto também. Os leprosos que traziam esta doença contagiosa, além de ser altamente contagiosa e trazer a morte em pouco tempo, carregava na imagem da doença pústulas fétidas que abriam-se e vertiam pus e sangue negro. Então, ver alguém com lepra era a pior imagem até pouco tempo, até menos de 100 anos atrás, e fazia com que existissem vários leprosários sempre do lado de fora dos limites da cidade. Francisco vai até lá.
monta uma cabaninha e começa a morar com os leprosos, a viver com eles, a cantar para eles. Mas essa forma de vida de Francisco começou a irritar alguns dos leprosos. Porque imaginem, ele sempre de bem com a vida, cantando louvores a Deus, trazendo esmolas, comida, como se a vida continuasse igual a como era antes. Não, nós estamos morrendo. Não está vendo, Francisco? Nós estamos morrendo. É uma tragédia. Por que você canta louvores? Por que você está sempre feliz? E Francisco dizia, porque Deus é amor. Não temos de nos entristecer. Ser bem-vinda, irmã morte, ser bem-vinda, irmã doença, porque é com ela que nós aprendemos. Até que um dia, um destes leprosos, que estava com os dedos já encurtados pela doença, as feridas à mostra, enrolado em panos, umedecidos pelo sangue apodrecido. Este homem se irrita com Francisco, com sua alegria, o irmão Alegria cantava naquela manhã, quando ele diz, chega, pare. Estava na região do Rivo Torto, o Riozinho Torto, conhecido ali no Vale do Espoleto. E Francisco, o que acontece, meu irmão? Você se sente como um de nós, age como se fosse um de nós, mas não é um de nós, porque é um nobre, filho de comerciante, e vem até aqui caçoar de nós, da nossa doença, da nossa tragédia. Francisco se comove com aquela tragédia pessoal e diz, meu irmão, o que eu preciso fazer para que você me veja como um igual a você? E ele responde, se você realmente é um igual a mim, tenha coragem de tocar as minhas feridas. E Francisco diz, com um sorriso meigo, não vou apenas tocar as suas feridas, eu vou lhe dar um banho. E naquele instante ele começa a despir o homem, em frente ao riozinho torto, um córrego que tem ali. E com um balde, e com suas próprias mãos, sem panos, ele vai lavando e cantando louvores a Deus, e lavando o corpo, o dorso, o torso, o rosto do homem. E o jovem, aquele jovem, acometido pela lepra, vai vendo a humildade daquele homem, daquele pequenino, franzino homem que ali está, que canta enquanto banha ele. E enquanto ele vai passando as mãos, mal sabia o leproso, Francisco era médium de cura. E aos poucos as feridas vão se fechando. E ele vai se curando. E quando ele percebe o fenômeno magnífico que está acontecendo, ele começa a chorar convulsivamente, porque ele está em frente a um santo. Santo no sentido da palavra, não na mistificação. Homem bom, um espírito superior que se encontra à sua frente. E que naquele instante está lhe trazendo a magnífica verdade da fé espiritual. E Francisco se torna reconhecido a partir daquele dia como um médium de cura, como uma pessoa do bem e um dos leprosos. Tamanha sua humildade, quando ele se coloca a cuidar daquelas pessoas, que eles não sabiam. Mas Francisco já estava com a lepra. Não apenas com a lepra, mas ele já contraíra câncer também. Mas ele não reclamava, não falava, não dizia para as outras pessoas. Jamais. Ele apenas cantava louvores. Certa feita, ele reconstruíra uma igrejinha da Idade Antiga, chamada Porciúncula, que ficava em uma região um pouco mais afastada do Rivo Torto. E nessa igrejinha muito pequena, que ele decidira usar para o seu ministério, para os seus freis, para as pessoas que estariam junto a ele, era por causa da sua pequenez. Hoje construíram uma grande basílica que ostenta a riqueza ao redor da pequena Porciúncula, mas ela era simples porque assim ele queria ser. E ele reconstruíra com suas próprias mãos. E lá ele orava e dizia Porciúncula, que significa pedacinho em italiano. Ele dizia, porque aqui vai ser o pedacinho do céu no meio dos homens, pela sua simplicidade, pelo amor que vamos ter aqui. Quando estava prestes a desencarnar, ele estava dentro da Porciúncula e pede aos seus irmãos que o coloquem do lado de fora, no chão frio,
para que ele desencarne despido, apenas com vestes nas partes íntimas para não ferir ninguém. Para que ele volte, retorne à espiritualidade como entrou, no pó, no humus da terra. Porque é assim que nós devemos nos sentir, humus da terra. Não somos nada, nem mesmo um dos maiores homens de toda a humanidade. Sobre a humildade de Francisco, certa feita, antes de desencarnar, São Francisco estava na Porciúncula, quando Frei Maceu, um dos seus discípulos, um pouco enciumado, volta-se a ele e diz: por que a ti? Por que a ti? Por que a ti, Francesco? E Francisco diz: o que quer dizer com isso? E Maceu redargue: digo isso porque todo mundo vem atrás de ti, e parece que todos anseiam em te ver, em te ouvir, em te abraçar, em falar contigo. Por que a ti? Porque Deus te escolheu. Francisco olha para o alto, faz uma oração. Por alguns instantes ele fica em silêncio. E quando ele retorna, ele diz: quer saber por que eu? Por que eu? Porque eu? Porque Deus, em sua glória divina, não viu entre os pecadores nenhum mais vil, nem mais inútil, nem maior pecador do que eu. Não tendo encontrado sobre a terra criatura mais vil para a obra maravilhosa que deseja fazer, me escolheu para confundir a nobreza e a grandeza, a beleza e a fortaleza, e a sabedoria do mundo, a fim de que se conheça que toda virtude e todo bem procede dele e não da criatura, e que ninguém possa gloriar-se a si mesmo, porém aquele que gloria, glorie-se no Senhor, que merece toda a honra e toda a glória para sempre. E naquele instante Maceu calou-se e entendeu a profunda lição de humildade e quem era aquele homem profundamente humilde que existia. Temos ainda o exemplo da humildade do nosso querido, amado, mineiro espírita Chico Xavier. Chico, esse homem fantástico, certo dia, depois de atender a mais de 80 pessoas individualmente, que precisavam de consolação, ele já estava muito cansado, foi procurado depois de encerrar as atividades por um outro cidadão, que prendeu sua atenção por mais de 2 horas, abusando da sua paciência. Chico encerrou com carinho, mas encerrou a conversa dizendo que precisava descansar. O homem, porém, ficou muito bravo, porque ele presumiu que Chico não queria dar-lhe mais atenção. Nós somos assim, não é? Orgulhosos, olhamos apenas para nós e não para o que o outro está fazendo. Chico percebeu o que o homem sentira e, munindo-se de humildade, procurou aquele adversário, agora em pensamento, porque ele projetava os seus pensamentos, não é de raiva, o seu pensamento de ira contra Chico. Ele vai até este homem que morava na mesma cidade e pede desculpas. Meu amigo, me desculpe por aquele dia, eu estava muito cansado, me perdoa? E o homem, cheio de orgulho, responde: Chico, você me procura por ser humilde ou por ser sem vergonha? E Chico responde: olha, é por ser sem vergonha mesmo. Então, Chico, eu aceito o seu gesto de sem vergonhice e nós podemos voltar a conversar. E Chico demonstra para todos nós como é a sua humildade. Chico Xavier não se casou, não teve filhos, não possuía bens em seu nome, nada tinha de materialidade a não ser o seu corpo físico. Todos os direitos autorais que recebeu foram cedidos a instituições de caridade. Em todo momento ele exemplificou a humildade. Em suas palavras: partirei desta vida sem um níquel sequer. Tudo que veio a mim, em matéria de dinheiro, simplesmente passou pelas minhas mãos. Graças a Deus, minha aposentadoria dá para os meus remédios. Roupas, os amigos, quando acham que eu estou mal vestido, doam. Sapatos, eu custo a gastar um par. E em casa a nossa comida é simples.
Eu não tenho conta bancária, não tenho talão de cheque, não tenho nenhuma propriedade no meu nome, a não ser essa casa que eu já passei em cartório para outras pessoas. Nunca tive carro, nem mesmo uma carroça. De modo que, nesse sentido, nada vai me pesar na consciência. Fiz o que pude pelos meus familiares, e se eu não fiz mais, é porque eu não pude fazer. Nunca contei o dinheiro que trazia no bolso. E já no final da sua vida, com 87 anos, Chico é entrevistado por um repórter que pergunta: como que o senhor, Chico, uma pessoa tão procurada por todos os brasileiros, leva uma vida tão humilde, tão simples? E Chico, com dificuldade para entender, para ouvir, ele responde: eu ainda sou um privilegiado. Deus me deu um lugar para ficar, almoço uma vez por dia, isso é uma felicidade. Estou paralítico e com o coração alterado, mas estou feliz. Cumpri os meus deveres. O que era para ser feito, foi feito. E foi feito mesmo. Chico consolou milhões de almas na terra, escreveu centenas de livros, disseminou o bem e realizou dezenas de trabalhos humanitários que repercutem até hoje. Brasileiro do século XX, seria santo se fosse católico. Para nós, espíritas, basta-nos que seja o Chico. Humus da terra, somos todos pó das estrelas. O que nos faz gigantes? Ser o menor de todos os homens, enxergar nas criaturas a beleza do Criador. Que Deus seja louvado e sua criatura para sempre humilde. Muito obrigado.